pessoal, bem-vindo a mais uma aula da Ensina Cursos Online com o professor Mibizar de Matemática, tá? Eu vou estar ajudando vocês a compreender um pouco mais sobre a equação de primeiro grau, tá? Basicamente, a equação de primeiro grau consiste em trabalhar com operação inversa, tá? Bom, o que é operação inversa? Lembra? Multiplicação é inversa de divisão e divisão é inversa de multiplicação. E soma é a operação inversa da soma é a subtração e da subtração a soma. Não vamos confundir isso. O que significa isso? Para ficar mais claro para você. Tá? Bom, quando eu tiver que passar um número de um lado para o outro, se ele for positivo, que é a soma, ele vai passar negativo. E se ele for negativo, ele vai passar positivo. Vou fazer na prática. Se ele estiver multiplicando, ele vai passar dividindo. Tá? Vou fazer na prática, você vai entender melhor como é que é. Acompanhe os dois exemplos e depois é só fazer exercício. Tá joia? Bom, vamos lá. Primeiro exemplo aqui, 2x menos 15 igual a 7. Bom, uma dica clássica, isso é uma dica, tá, gente? Vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? Então, eu vou deixar aqui uma dica. Eu costumo colocar os números com x do lado esquerdo da equação do sinal de igual e os números sem o x do lado direito. Fica mais fácil na hora do número passar dividindo. Tá? Isso é uma dica, você pode fazer como você quiser, tá joia? Como é que eu vou resolver isso daqui? Muito simples, tá? Eu tenho que isolar o x, a minha incógnita. Então, por isso que o número com x eu deixo deste lado e tudo que é numeral eu vou passar para o outro lado. Então, por exemplo, eu vou deixar o 2x desse lado e o menos 15 eu vou passar para o outro lado. Quando eu passo o menos 15 para cá, lembrando que o negativo é do 15, e quando não tem nada na frente do número, ele sempre será positivo, tá? Primeira aula de números inteiros. Então, o menos 15 passa para o outro lado, ele vai passar mais 15. Troca o sinal. Qual que é a operação inversa da subtração? É a soma. Então, fica mais 15, mais 7. O 7 já estava aqui, né? E ele é positivo. Então, vamos ter 2x igual 15 mais 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, certo? E aqui nós temos uma multiplicação. Qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, o meu x vai ficar sozinho, o 22 ele permanece onde está, né? E o 2 que está multiplicando, ele tem que passar dividindo, né, gente? Daí vem aquela expressão muito comum. O cara chega nesse ponto aqui, ó, e não sabe mais o que fazer. É a dúvida. Meu amigo, aplica a regra de operação inversa. Se ele está multiplicando, ele tem que passar dividindo, tá? 22 dividido por 2 é 11. O que significa que o meu x, tá? O meu x é igual a 11, tá? O que significa isso? Bom, se eu colocar 11 aqui, substituir ele no lugar do x, 2 vezes 11, que isso aqui é uma multiplicação, 2 vezes 11, 22. 22 menos 15 vai dar 7. Ou seja, o número que compreende o valor de x tem que ser 11 para que a sua equação dê uma resultante de 7. É isso que significa, tá? Então, bom, qual que é a diferença da equação de primeiro grau de um cálculo comum que você aprendeu na primeira ou na segunda série? A professora te dava os valores aqui e o seu x estava desse lado. Só que ela não colocava x, ela não colocava nada, ela queria que você descobrisse. Mas isso já era uma introdução para a equação de primeiro grau, sem que você percebesse. Por quê? Você tinha que achar o valor dessa operação. A equação de primeiro grau faz o contrário, ela te dá um resultado e quer que você ache o número, tá? É a mesma coisa, não muda muito não, tá? Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá? Viu o primeiro exemplo? Pausa, tenta fazer esse segundo exemplo. Olha a dica que eu dei aqui, ó. Por que é interessante essa dica? O cara olha os números tudo misturados, ele não entende, parece chinês, o número vai para lá, o número com x vai para cá, foi, não foi, se enrolou, tá? Presta atenção na dica. Número com x do lado esquerdo, numeral do lado direito. Um jeito, uma outra dica para destacar para você. Circula o número, ó. Circula ele,
Circula bonitinho, circula todos eles. Ó, não destacou? Não ficou melhor para você enxergar agora? O que você tem que fazer? Tudo que é numeral para o lado direito e tudo que é número com X para o lado esquerdo. Identificou quem tem X? Joga para cá. Identificou só o número? Joga para lá. Como é que vai ficar isso daí? 3x é positivo. O cara que está positivo passa para cá. Lembra? Não tem sinal nenhum na frente, professor. Quando não tem, é mais. Ele está positivo, ele vai passar negativo. Né? O sinal de igual se mantém. E o cara que está negativo vai passar positivo. E o cara que já estava positivo continua positivo, não muda nada. Eu tenho 3x e perdi 2x, ou eu gastei 2x, subtraí 2x, eu vou ter apenas 1x igual 1 mais 7. Eu tenho 8. Eu tenho uma multiplicação. Qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. 8 dividido por 1 é 8. Eu estou fazendo passo a passo, galera, mas é óbvio que se você já tem clareza, já sabe que ele vai passar dividindo, você já sabe que o seu resultado é 8. Mas aqui está passo a passo, tá? Para você entender realmente com clareza o que é feito. Eu apliquei o que eu expliquei para vocês. Ó. Número com X do lado esquerdo e numeral do lado direito. Por que eu peço? Agora eu vou dizer para vocês por que eu peço o número com X do lado esquerdo. Porque é mais fácil você entender que ele passa dividindo no sentido da nossa leitura. Como é que a gente lê? Da esquerda para a direita. Quem lê da direita para a esquerda é indiano, tá? A gente lê da esquerda para a direita, certo? Então é mais fácil você ver, é mais fácil você visualizar a passagem da divisão quando ele está deste lado, tá? É óbvio que você poderia fazer assim também, ó, certo? Só que você teria que fazer isso aqui, né, ó. Olha como é estranho, né? Você tem que lembrar, é esquisito você fazer da direita para a esquerda, certo? O mais comum é da esquerda para a direita, mas você pode também fazer desta maneira, isso é apenas uma dica, tá? Segue-se a sequência de leitura, tá? Daqui do Brasil, da esquerda para a direita. Ficou clara essa dica? Entendeu como é que faz uma equação numérica? Compreendeu como é que você faz isso? Tá? Ou entendeu? Tá? Bom, faz exercício, posta dúvida, tá? Vê como é que você vai estar fazendo, pausa seu vídeo, tenta de novo, pega exemplos na internet, tem que estudar e tem que tentar, tá joia, gente? Beleza? Combinado? Então é isso aí, mais uma aula fechada aí, bora para a próxima.